Audio Jungle. Audio Jungle. Eu sou Samuel João José Escrivelado, sou integrante do Grupo 6. Eu sou Eduardo, sou integrante do Grupo 6 e sou cinegrafista do Experimento. Eu sou Álvaro Crivellari, sou estudante de agronomia, estou fazendo o trabalho do Grupo 6. Meu nome é João Victor Leopoldina, sou estudante de agronomia e estou participando do experimento do Grupo 6. Olá, meu nome é Lucas Flores, eu sou estudante de agronomia da UFGD e eu participo do Grupo 6. Bom, o objetivo do nosso estudo é fazer uma análise se a quantidade de sal presente numa quantidade de 1 litro de água influencia ou não no derretimento do gelo. A gente escolheu os níveis de 10 em 10 gramas porque não é uma quantidade muito alta, mas ainda assim uma quantidade que a gente acredita que possa influenciar sim no derretimento do gelo. Para facilitar o experimento, ele foi dividido em etapas, sendo elas a pesagem do material, a diluição da solução, o congelamento dos cubos de gelo e a descongelamento, para assim a obtenção do material. Tendo esses resultados, a gente partirá para os gráficos e finalizações do trabalho. A gente começou fazendo a pesagem do sal na balança analítica do Laboratório de Fertilidade do Solo e a gente transferiu o sal para tubos Falcons. Aí depois a gente veio fazer o resto do experimento aqui e para medir 1 litro de água, a gente usou uma jarra que tinha a marcação de 1 litro e para transferir essa água para as formas de gelo, a gente usou uma seringa e passamos 15 ml para cada cubo de gelo. O congelamento foi feito no congelador de uma geladeira comum e o descongelamento a gente usou prato comum também e para medir o tempo a gente usou o cronômetro do celular. Bem, eu vou explicar um pouco sobre a aleatoriedade verdadeira e como ela influencia no experimento. A aleatoriedade verdadeira, no nosso experimento, ela não está presente, porque, em teoria, todas as causas possíveis de fatores externos estão controladas, mas ainda assim a gente precisa fazer a casualização para garantirmos mais confiabilidade nos números e nos resultados. Bem, estamos aqui no Laboratório de Fertilidade do Solo para iniciarmos a pesagem dos nossos níveis. A gente irá ter 10 níveis, contando com a testemunha, então seria 9 níveis diferentes. Os níveis vão ser por litro, ou seja, 10 gramas para 1 litro, 20 gramas para 1 litro, 30 gramas para 1 litro, e eles vão ser de 10 em 10. Com os números de 10 em 10, uniforme e um número par, em teoria, a diferença do controle até o nível intermediário e o nível intermediário até o nível final, a distância dos dois seria a mesma, o que daria um gráfico uniformemente desenhado, como o exemplo aqui. Isso seria a teoria, mas o que a gente quer analisar mesmo seria os dois extremos, para vermos a diferença. Bem, estamos na etapa de casualização e primeiramente temos que explicar o que é a casualização, para que ela serve e qual será a nossa. Estamos aqui para fazer o sorteio dos números e anotar. A casualização ela é feita para evitar ou reduzir o número de fatores externos, fatores que a gente não pode controlar. Por isso que ela é feita de maneira casualizada, de forma aleatória, e para cada experimento tem uma casualização específica ou adequada, porque varia de experimento para experimento. O nosso experimento a gente está analisando um fator apenas, que é a concentração do sal no tempo de derretimento do gelo. E como vai ser no freezer, teoricamente todos estão na mesma uniformidade, essa é a palavra. E como todos estão no mesmo nível,
não vai ter variação de temperatura ou de iluminação, a gente pode fazer uma casualização simples e o delineamento, o DIC, né, inteiramente casualizado. É uma casualização mais simples, que ela é aconselhada quando se tem só um fator e todos estão uniformemente nos mesmos ideais, os mesmos fatores ideais e de fatores externos. Bem, agora a gente vai fazer o sorteio. Antes de realizarmos o sorteio, é importante ressaltar que a gente anotou aqui o início para que a gente não se perca, né? Se a gente não tivesse feito isso aqui, aí na hora de colocar no freezer, vai colocar assim ou assim, de outro jeito, a gente não saberia qual que seria a concentração de cada um, porque a olho nu não saberia, é impossível dizer qual que é qual. Então a gente vai anotar aqui a representação gráfica dele e iremos anotar cada número. Cada número aqui refere a uma concentração de sal. O 1 representa o 10, o 2 representa o 20, 30 o 30. Essa concentração aqui está por litro. Importante ressaltar isso. Todos os nossos sais estão aqui pesados. E agora a gente vai fazer o sorteio aqui para demonstrar. A gente não vai fazer o sorteio inteiro aqui. E essas duas bandejas é só como exemplo. Tem mais bandejas, a gente vai usar mais bandejas, mas essa aqui é só para fazer uma representação de como a gente está fazendo a casualização e como a gente está organizando as bandejas. Primeiro número foi o 3, então a gente anota aqui 3. E assim por diante, a gente vai anotando e quando terminarmos, aí sim a gente pode fazer a diluição do sal e organizarmos as bandejas. Bem, estamos com a nossa concentração pronta. Essa é de 10 gramas para 1 litro, ela já está dissolvida e pronta. Bem, como 1 litro dá para fazer bastante cubinhos de gelo, a gente está fazendo a concentração, colocando em seu devido lugar de acordo com o mapa de casualização que a gente fez, falado anteriormente, e de acordo com o mapa, a gente está colocando em seu devido lugar cada concentração. Se acaso sobrar a solução, a gente vai guardar para fazer mais repetições, porque como é uma análise que a gente está analisando o tempo, a gente precisa de bastante amostra para definirmos as médias e fazermos os cálculos para ter mais confiabilidade nos números. Então vai ter bastante de amostra. Como 1 litro dá para fazer bastante amostra, a gente vai conseguir fazer bastante. Se acaso sobrar, a gente consegue fazer mais ainda repetições. A gente terminou a primeira leva, que contém todos os níveis nos determinados tratamentos, e agora a gente vai colocar a testemunha. Agora a gente vai colocar as repetições aqui, os níveis, e a gente vai cronometrar quanto que cada tempo vai levar, quanto cada tipo de gelo com um nível diferente de sal vai levar para derreter, e depois a gente vai anotar tudo. A gente colocou aqui agora o nível que tem mais sal, que seria o de 90 gramas por litro, e a gente vai cronometrar e depois vai marcar e depois para o próximo nível. Bem, terminamos a parte prática do nosso experimento. Agora que terminamos, podemos analisar os resultados, interpretá-los e fazermos os gráficos. Aqui, por exemplo, tem o primeiro gráfico que a gente fez com o tempo em minutos e os tratamentos aqui embaixo. Esse primeiro é a testemunha e o T9 é a concentração 90 por litro. Como a gente pode ver, teve uma diferença muito grande nos extremos. Só que entre o intermediário e a testemunha e o intermediário e o 90, a distância ela não foi tão diferente para cada um. Aqui eu fiz a conta com a primeira repetição só. Tá todos os níveis e é a primeira repetição. A diferença da testemunha para o intermediário foi de 18,2 e do intermediário para o 90 foi de 13,85.
A diferença deles dois foi parelha, o que, em comparado com o gráfico que a gente tinha feito na pesagem de sal, foi compatível com a ideia, mas não totalmente, porque no vídeo eu tinha falado que a diferença ia ser praticamente uniforme, ia ser a mesma, mas o que não aconteceu na prática. Ele teve sim uma diferença notória e linear, mas não foi uniforme e nem parelha. Mas na prática aconteceu que a diferença entre o meio e a testemunha e o meio e o final foram parelhas. E a diferença dos extremos, como tínhamos falado, foi muito maior. Bem, falando da parte do experimento, a gente repetiu o experimento 8 vezes, com cada repetição tendo 50 amostras no total. Cada amostra era a unidade experimental, que é o cubo de gelo. O nosso cubo de gelo a gente fez com 15 ml. Cada cubo de gelo a gente fez com 15 ml, separados nas forminhas que são industriais, já vem com a geladeira. Foram 5 forminhas, cada repetição com 5 forminhas, total de 50 amostras por repetição. Total de amostras que a gente fez foi 400 cubos de gelo. Esse número, ele consegue dar uma resposta mais plausível, uma resposta mais certeira do que analisamos. Aqui, por exemplo, no tempo de descongelamento do T1 foi de 53 minutos e 53 segundos e do T10 foi de 60 e 47. Esse tempo a gente pode ver que ele é grande. Eu esperava um tempo menor já desses cubos de gelo, tanto da testemunha quanto do primeiro nível. Mas o que acontece é que a forma industrial, ela congela mais devagar. Ela deixa menos bolha de ar e como ela congela mais devagar, ela é mais densa, demora mais para descongelar. E quando a gente foi fazer o teste de descongelamento, a gente deixou em um prato de vidro. O vidro não é um bom condutor térmico, o que retarda ainda mais o descongelamento dos cubos de gelo. A unidade experimental foi o cubo de gelo e a hipótese foi compatível com a resposta. A nossa hipótese era que as concentrações de sais iriam influenciar no tempo de descongelamento do gelo. E a hipótese nula seria que a concentração de sal não afetaria no tempo de descongelamento. O que a gente pode rejeitar essa hipótese, mas a hipótese principal, a gente não rejeita ela, a gente aprova, porque foi compatível com os nossos resultados. E agora a gente vai passar para as partes dos gráficos, interpretação e discussão, e concluímos o nosso trabalho. Bem, chegamos à conclusão do nosso experimento. Para relembrarmos os nossos resultados, foram 8 repetições, com cada repetição tendo 50 amostras cada uma, e cada nível de tratamento tem 5 amostras por repetição, dando um total de 400 amostras no total. Aqui a gente vai mostrar um pouco do notebook que tem o relatório, a parte gráfica e os resultados. Esse primeiro quadro aqui é os dados brutos. Aqui podemos ver todas as repetições, todos os tratamentos e os resultados em sequência. Logo abaixo a gente pode ver também a média de cada tratamento. Como a gente pode ver, a testemunha foi a maior média, né? E o maior contraste é em comparação à T9, que é 90 gramas por litro. Aqui a gente vê também o desvio padrão e o erro padrão. Logo abaixo a gente consegue ver o primeiro gráfico, que é com a média por tratamento. A gente pode ver que teve um declínio considerável, mas entre cada uma não foi muito grande. A maior diferença foi entre os extremos, que já era esperado. Logo em seguida a gente tem o Blockplot. O Blockplot a gente consegue ver a diferença entre os tratamentos e os resíduos. E abaixo a gente tem o diagrama. O diagrama a gente pode ver que foi disperso. A maior diferença entre
os tratamentos foi no T6, que teve resultados bastante dispersos. Foi a maior diferença. Quando a gente vê aqui, ela parece que é muito grande, mas quando a gente vê em resultado em si, a maior diferença foi 29 e 34. Foi de 5 minutos. Falando sobre o gráfico de médias de tempo por tratamento, esse já é o gráfico final e corrigido. Aqui embaixo são os tratamentos, começando a partir do T10, sendo a testemunha, e na lateral as médias de tempo sendo em minutos, apresentando um grande declínio de acordo com as quantidades de sal. No experimento foram realizados o teste de Turkey e o teste F, que são os mais apropriados pela quantidade de amostras presentes no teste. Bom, eu vou mostrar aqui o gráfico da probabilidade normal dos resíduos e aqui a gente pode acompanhar que seguiu bastante a linha e isso quer dizer que foi bem preciso. Fugiu bem pouco mesmo e a grande maioria acompanhou a linha. Esse segundo gráfico, que é o gráfico de resíduos e valores versus valores ajustados, ele reforça o gráfico que eu mostrei anteriormente, porque a gente pode ver que a maior parte é concentrada na linha e isso mostra a precisão dos dados. A hipótese de que a quantidade de sal no gelo iria aumentar a velocidade de derretimento foi aceita. Com os resultados concluindo a hipótese e aceitando a hipótese, a gente chega ao final do nosso experimento e queremos agradecer a sua atenção.